E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração é uma forma essencial de nos conectarmos diretamente com Deus e aprofundarmos nosso relacionamento com ele. Em várias passagens, a Bíblia nos incentiva a clamar ao Senhor em oração e a confiar plenamente em seu poder, independentemente das circunstâncias. Além disso, Jesus nos deixou uma promessa incrível sobre a eficácia da oração. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele nos ensina: peçam e será dado a vocês, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, mesmo sendo imperfeitos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Queridos irmãos, é impressionante como nossa vida espiritual está profundamente conectada com a qualidade de nossas orações. A oração tem o poder não apenas de transformar as pessoas ao nosso redor, mas também de mudar as circunstâncias em que vivemos. Além disso, a oração tem a capacidade de nos transformar interiormente, desde que saibamos como orar da maneira correta. Talvez você esteja se perguntando agora: qual é a forma ideal de orar? Podemos orar enquanto tomamos banho ou estamos no banheiro? É necessário orar sempre em voz alta, ou o silêncio também é válido? Podemos conversar com Deus enquanto estamos deitados, sem roupa, ou caminhando? Ou será que é sempre preciso nos ajoelharmos? Na verdade, o lugar, a situação ou a posição do corpo não são tão relevantes quando buscamos a presença do Senhor em oração. O que realmente importa é a intenção do nosso coração, nossa sinceridade e humildade diante de Deus. No entanto, há certos erros que algumas pessoas cometem durante a oração e que devemos evitar, pois podem prejudicar nosso relacionamento com Deus. Neste vídeo, vou mostrar 6 erros comuns que muitos cometem ao orar. Erros que podem impedir que Deus responda ao nosso clamor e, ainda pior, enfraquecer nossa fé e desestabilizar nossa vida espiritual. Mas antes de começarmos, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. Vamos começar pelo primeiro erro: orar de maneira mecânica e sem coração. Algumas pessoas religiosas acreditam que, se não usarmos as palavras corretas, se não estivermos na posição apropriada ou no local certo, Deus não ouvirá nossas orações. Mas isso é um grande equívoco e contradiz os ensinamentos bíblicos. É fundamental entender que Deus não responde às nossas orações com base no momento, local ou postura em que estamos. A palavra de Deus nos assegura essa verdade. Vamos ler juntos o que está escrito em 1 João capítulo 5. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Entenda bem, meu irmão e minha irmã, a oração não é uma fórmula mágica onde você simplesmente diz as palavras certas e tudo se resolve. Também não se trata de repetir uma reza passada de geração em geração, como se esse fosse o único meio de se aproximar de Deus. Jesus nos alertou sobre isso quando disse: "E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles acham que serão ouvidos por falarem muito. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que precisam antes mesmo de pedirem." Orar significa conversar com o Senhor, sendo íntimo com Ele, sem a necessidade de formalidades exageradas, como se estivéssemos diante de uma grande autoridade terrena.
Deus é o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, mas acima de tudo, Ele é nosso Pai e o nosso melhor amigo. Amém? Agora, vamos ao segundo erro muito comum: orar sem confiar na vontade de Deus. Devemos sempre lembrar que Deus tem planos para nossas vidas, mas a vontade dele nem sempre se alinha com os nossos desejos. Em João, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas isso significa que tudo o que pedimos será atendido? Não exatamente. Se você está se perguntando por que as coisas não estão acontecendo como planejou, aqui está a resposta. Você pode estar pedindo algo diferente do que o Senhor deseja para você. E o pior é que isso pode gerar frustração. A Bíblia nos assegura que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Portanto, é essencial orar com a confiança de que os planos de Deus para a sua vida são muito melhores e maiores do que os seus próprios. Deus é bom, irmãos, e Ele é um Pai amoroso que conhece perfeitamente o que é melhor para nós. Amém? Quando você desenvolve um relacionamento íntimo com Deus, começa a entender melhor o coração dele e a ter uma visão mais clara das coisas pelas quais deve orar e da vontade dele para a sua vida. Isso torna tudo mais fácil, trazendo mais felicidade e uma vida de oração mais gratificante. Amém? Agora, vamos ao terceiro erro: orar sem glorificar a Deus. Seja honesto consigo mesmo. Por que você ora? É apenas para receber bênçãos ou para honrar o nome do Senhor? Se a sua resposta foi a primeira opção, saiba que você está no caminho errado e é provável que Deus não vá ouvir suas orações. Uma das questões mais cruciais na oração é se o nosso pedido é motivado por interesses egoístas, orgulho ou realização pessoal, ou se é verdadeiramente para a glória de Deus. Portanto, mesmo quando pedimos algo ao Senhor, o objetivo desse pedido deve ser sempre glorificá-lo. Foi exatamente isso que o rei Ezequias fez ao saber que um grande exército inimigo estava prestes a invadir Israel e atacar a nação. A Bíblia relata que ele ficou angustiado e, como não tinha para onde correr, ele orou: Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Entenderam, irmãos? A oração do rei Ezequias não foi apenas para salvar seu povo, mas para demonstrar o poder de Deus a todas as nações. Assim, as respostas às nossas orações devem honrar e glorificar a Deus. É por isso que sempre terminamos nossas orações dizendo: em nome de Jesus, porque, como vimos, Cristo assegurou aos discípulos que tudo lhes seria concedido se permanecessem no Senhor. Portanto, meu irmão, lembre-se sempre: a oração oferecida em nome de Cristo e para a glória dele é aquela que Deus pode responder. Amém? Um quarto erro muito comum é focar exclusivamente nas bênçãos materiais. Nós, cristãos, muitas vezes temos o hábito de dizer que somos abençoados quando as coisas estão indo bem em nossas vidas. Não é verdade? Sem perceber, acabamos associando esses momentos de felicidade ou sucesso com o derramar das bênçãos de Deus sobre nós. E é claro que essas coisas boas fazem parte dos planos do Senhor para nossas vidas. No entanto, esses prazeres não são a maior prioridade de Deus. Há muitas pessoas que, ao receberem uma bênção, acabam esquecendo do abençoador. E embora seja maravilhoso recebermos bênçãos, não devemos pensar que o poder de Deus se limita a isso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vejam, irmãos, isso quer dizer que concentrar todas as suas orações apenas nas bênçãos materiais que Deus pode lhe dar é um erro sério.
Existem aspectos muito mais importantes que Deus derrama sobre nossas vidas, como a unção do Espírito Santo, nossa saúde, os livramentos diários, a força para enfrentar momentos difíceis e, acima de tudo, a salvação conquistada por Cristo na cruz. Então, lembre-se, há muitas mais bênçãos em sua vida do que você pode imaginar. Seja grato em todas as circunstâncias. Amém? Agora, vamos falar sobre o quinto erro comum: orar com o coração ansioso ou preocupado. A ansiedade e a preocupação são sentimentos cada vez mais presentes em nossas vidas. Nos preocupamos com o trabalho, com a família, com nossa qualidade de vida e, além disso, ficamos ansiosos por não saber se teremos dinheiro para pagar as contas e colocar comida na mesa amanhã. O problema é que toda essa inquietação e angústia que dominam nossos corações nos atrapalham muito quando tentamos deixar as preocupações do mundo de lado para conversar com Deus. Muitas vezes, somos tão consumidos por nossos problemas que acabamos esquecendo de orar, e é por isso que vemos tantas pessoas enfrentando depressão em nossa sociedade. Muitas pessoas conseguem alcançar status e adquirir bens materiais, mas por dentro continuam tristes e vazias. Isso acontece porque a vida espiritual delas foi profundamente afetada pela ansiedade e preocupação. Estão tão distantes do Senhor que mal conseguem buscá-lo em oração. Mas, meu irmão e minha irmã, não é assim que Deus espera que vivamos. Ele deseja que nos apresentemos diante de sua presença com um coração confiante e cheio de fé, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos orienta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui vemos que Deus conhece nossas dificuldades, problemas e limitações. Ele está ciente de cada uma de nossas preocupações, mas espera que entreguemos tudo a Ele. A melhor forma de evitar a preocupação é confiar plenamente no Senhor e deixar tudo em suas mãos. Deus deseja que sejamos sinceros e que compartilhemos tudo com Ele, mesmo quando temos dificuldade em confiar e manter a fé. Tenho certeza de que Deus ouvirá sua oração e acalmará seu coração quando você entregar tudo nas mãos dele. Amém? Agora, o sexto erro muito comum é não ouvir a voz de Deus. Esse é, sem dúvida, um dos erros mais frequentes que os cristãos cometem durante a oração. Estamos tão focados em compartilhar com Deus nossas lutas, ansiedades, problemas e desejos, que muitas vezes esquecemos do mais importante: reservar um tempo em silêncio para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Vejam, irmãos, é o momento de ouvirmos a voz do Senhor através do Espírito Santo que habita em nós. Devemos ser guiados por Ele para vivermos de maneira que agrade a Deus. No entanto, ouvir o Senhor exige disciplina e prática. É no dia a dia que você desenvolve sua capacidade de ouvir espiritualmente. Tornar-se sensível à voz de Deus é desafiador quando estamos sobrecarregados com todas as outras vozes ao nosso redor. Por isso, é importante reservar um tempo para orar, desligar o celular, a TV e diminuir a interação com as pessoas para acalmar nossa alma. Deus deseja falar ao nosso coração e trazer pensamentos e ideias à nossa mente sobre o que Ele quer que façamos. Às vezes, uma ideia que surge durante a oração pode ser a resposta de Deus. Além disso, Deus nos comunica constantemente através da Bíblia, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Assim,
O que precisamos fazer é falar menos e estar mais atentos ao que o Senhor quer nos dizer. Amém? Como vimos neste vídeo, a oração é uma das principais maneiras de cultivar um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia nos ensina que a oração de uma pessoa obediente e que ama o Senhor é poderosa e eficaz. Portanto, meu querido irmão e minha irmã, busque ser fiel e evite cometer esses erros ao orar, pois eles podem prejudicar sua comunicação com Deus e impedir que você receba o que Ele tem para você. Se você gostou desta mensagem, peço que a compartilhe com seus amigos e familiares. Espero vê-lo no próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com você e que Deus o abençoe.